Como que você pode ganhar dinheiro no mercado de ações de 4 jeitos diferentes? Não é só investir em ações que você está realmente diversificado dentro do mercado de ações. Então calma, eu vou desmistificar tudo isso. Por quê? Se você não é investidor de ações, você vai ter aqui nesse vídeo um guia prático sobre o que fazer para diversificar o seu capital dentro dessa classe. Se você já é investidor de ações, certamente você já usa algumas das estratégias que eu vou te falar aqui. Porém, tem outras que eu duvido que você conheça ou que você use. Então, isso vai te ajudar bastante, como eu falei, a diversificar o seu dinheiro. Eu sou o Vitor, eu sou especialista em investimentos e sou criador do canal Meus Juros Compostos. O canal Meus Juros Compostos foi um canal que eu criei para poder te ajudar a investir de forma mais inteligente, de forma mais centrada, tomar decisões melhores. Assim como em alguns vídeos que eu falo sobre tipos de investimentos, esse não vai ser diferente. Por quê? Eu não quero só soltar as 4 estratégias dentro das ações e você entender isso de forma separada. Não. Quero te explicar isso de forma organizada. Sempre ao final de cada uma das estratégias, eu vou trazer uma espécie de pílula prática para que você possa usar isso logo após a minha explicação. A ideia é você combinar cada uma dessas 4 estratégias dentro do mercado de ações para você ter uma carteira à prova de balas, para você ter uma estratégia de ações também diversificada. Por isso, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai agregar bastante na forma como você usa a renda variável dentro da sua carteira de investimentos. A primeira estratégia e mais conhecida por todos é a estratégia com foco em dividendos. Geralmente uma empresa, quando ela distribui dividendos, o que significa isso? Significa que ela não tem muitos projetos ou dentro da empresa, ou projetos externos, que ela acredita que ela vai investir e vai gerar um retorno que seja satisfatório. E por isso ela entrega uma parte do lucro para os acionistas em formato de dividendos. Então, geralmente, as empresas que são mais consolidadas na bolsa, empresas de setores mais consolidados, como por exemplo de energia elétrica, costumam entregar bons dividendos dentro da estratégia de ações. Sendo assim, se você monta uma carteira com dividendos, por exemplo, escolhendo 10 ações de boas pagadoras de dividendos, você tem uma excelente estratégia para poder receber dividendos, né, de forma recorrente, para ou manter o seu padrão de vida ou para reinvestir em outras estratégias que façam sentido. Para facilitar o exemplo, como eu vou te passar 4 estratégias dentro do mercado de ações, eu vou dividir em 4 quadrantes, sendo cada um dos quadrantes representando 25%. Então é como se você pegasse o dinheiro que você vai aplicar em ações e vai dividir ele em 4 blocos. O primeiro deles é investir com foco em dividendos. Então você escolhe um percentual aí de 25%, compra 10 ações pagadoras de dividendos para que você possa aí ter esse primeiro nível de diversificação. Como eu falei, vai ser muito importante porque você vai usar os dividendos não só para manter o seu padrão de vida, mas também para poder reinvestir nas outras 3 estratégias que eu vou te comentar agora. A segunda estratégia é o investimento com foco em small caps. Small cap basicamente é uma empresa que é negociada em bolsa, porém ela tem um valor de mercado muito baixo, muito pequeno em relação a grandes empresas como Vale, como Petrobras. São empresas grandes também, fica parecendo que, se eu estou falando que é uma empresa muito pequena, parece que é a padaria do seu João. Não, não é. São empresas grandes também, porém elas são pequenas em relação às tubarões, né, aos dinossauros da bolsa. Geralmente essas empresas, por terem um valor de mercado menor, por terem um tamanho de mercado menor, elas distribuem menos dividendos para o acionista. Por quê? Se elas têm um valor de mercado menor, o foco é em crescimento e não em estabilidade, como as grandes empresas hoje que estão na bolsa e que distribuem dividendos possuem. Dessa forma, elas pegam o lucro que elas têm e reinvestem em projetos, ou reinvestem na própria empresa, ou adquirindo novas empresas, e por isso justifica o fato de elas pagarem uma quantidade de dividendos menor do que grandes empresas. Portanto, a sua metodologia de ganho é muito mais na valorização do que na entrega de dividendos. Você tem que investir com foco em small caps, com foco em menores empresas, dentro da sua estratégia de ações, com o objetivo de valorização e não tanto com o objetivo de gerar dividendos. Só que aqui você tem que ter um ponto com muita atenção, que é o seguinte: muito cuidado quando você vai investir nessa classe de ativos. Por quê? Geralmente são ativos, são empresas que oscilam muito mais do que as grandes empresas. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou te dizendo que as grandes empresas funcionam como a renda fixa. Não. Tudo é renda variável, tudo é negociado em bolsa e tem sim riscos aí de forma, né, vamos dizer, elevada. Comparando grandes empresas com pequenas barra médias empresas, as pequenas empresas têm uma oscilação muitas vezes maior. Quando você foca numa estratégia em small caps, em pequenas ou médias empresas negociadas em bolsa, você tem que entender que você está incorrendo, você está participando de um risco mais alto dentro da sua carteira de investimentos baseada em ações. E aí, continuando nesse exemplo, se você tem aí novamente os 4 quadrantes, a gente tem o primeiro em que a gente foca 25% em dividendos, o segundo em que a gente pode focar aí em small caps, que são essas empresas de menor capitalização, de menor tamanho de mercado
mercado da bolsa. O que vai mudar aqui, dependendo do seu caso, é se você tem apetite para poder investir nessas empresas e se você tem uma capacidade financeira também para ver o seu patrimônio cair 20, 30%, dependendo de uma situação de mercado, dado que essas empresas têm maior risco. Então, esse exemplo aqui é um exemplo hipotético, um exemplo educacional para te mostrar que você pode dividir igual. Se você quer correr um risco um pouco mais controlado, você pode diminuir um pouco o percentual aqui que você tem que ter dentro da estratégia de small caps. O que eu não quero é que você deixe de investir nessa classe, porque é uma classe que, se você tem objetivos de longo prazo, pode sim trazer excelentes retornos com uma boa valorização dos seus ativos. E aí uma dica bônus que é a seguinte: estuda um ETF que é chamado Small 11, SMAL11. É um ETF que basicamente compra várias empresas que são de baixa capitalização na bolsa. Então você pode se expor a esse mercado de small caps, uma negociação que você, investidor pessoa física, consegue aí comprar apenas uma cota e ter já uma vasta diversificação dentro dessa estratégia que é super interessante para sua carteira de ações. E aí comenta abaixo se você é um investidor que vai ter 25% nesse exemplo que eu comentei em small caps, que são empresas mais arriscadas, ou se você quer ter um pouco menos porque entende que o risco é mais alto, prefere uma estratégia de dividendos, que apesar de ter risco, é interessante porque o dinheiro vai caindo, né, na sua conta todos os meses ou a cada 3, 4 meses que seja. Me conta como é que é o seu perfil de investidor, se ele é mais parecido para algo com mais risco dentro das ações ou com um pouco menos de risco dentro das ações. O terceiro tópico é um dos que eu mais gosto dentro dessa estratégia. Na verdade, o terceiro e o quarto tópico são os que eu mais gosto. Por isso, presta atenção porque pode te ajudar muito a ter não só bons retornos, mas principalmente te ajudar a correr riscos mais controlados quando você investe em ações. O terceiro tópico diz sobre o investimento em setores. Basicamente, você vai escolher um setor da economia que você gosta, que você acredita, um setor que é promissor para o longo prazo, ou até mesmo um setor que está em queda, um setor que o preço está muito abaixo do que seria o ideal na sua cabeça, que está com um baita desconto e você quer se expor a isso. Olha só para você ver. Se você gosta do setor de tecnologia, você pode se expor a produtos financeiros que são focados somente em tecnologia. Por outro lado, se você acha que o setor de varejo no Brasil, por exemplo, é um setor que é promissor, mas está bastante em queda, você também pode se expor comprando empresas desse setor. É legal você pensar em separar de 3 a 4 setores que você acredita e dentro dessa parcela aqui, do terceiro investimento, considerando 25%, você alocar uma parte, seja em setores que estão em queda, como eu disse, que você acredita numa recuperação, ou setores que você acredita que vão continuar crescendo, que são promissores. Tem gente, por exemplo, que adora investir no setor bancário, porque é um setor muito perene. Tem gente que adora investir, por exemplo, no setor de energia, que é um setor também muito perene. Você ganha não só com os dividendos, mas você também está escolhendo um setor que é interessante para poder compor a sua carteira. Detalhe, você pode fazer uma subexposição. O que é uma subexposição? Dentro dessa estratégia de setores, você pode escolher empresas que são dolarizadas. E aí você tem mais uma camada de diversificação. Então, quando a gente fala de empresas de tecnologia, por exemplo, que eu gosto bastante, a sede das empresas de tecnologia, ou seja, onde nascem boas empresas, costuma ser nos Estados Unidos. Então você tem não só uma receita atrelada ao capital dessas empresas que são do setor de tecnologia, mas também uma receita em dólar. Mais uma diversificação que você pode ter dentro da sua estratégia de ações. Você não diversifica somente em setores, mas também em economias e em moedas diferentes. A quarta estratégia é a estratégia long and short. Que raio de long and short é esse? Que palavra maluca é essa que você falou? Aperta a tecla SAP para eu poder entender o que você está falando, Vitor. Calma, vou te explicar. Quando a gente investe em ações, tem duas formas básicas da gente ganhar dinheiro. Primeira, e a mais simples, é: comprei uma ação a R$10, vendi essa ação a R$15 e ganhei com a valorização. Essa é a forma mais básica. Só que tem uma outra forma, que é a forma de você ganhar dinheiro quando uma ação cai. É possível você comprar um ativo apostando que esse ativo vai se desvalorizar e você ganhar dinheiro com essa queda. Olha só que interessante. Loucura, né? Mas é possível. Quando eu falei a palavra long and short, se a gente decompor a palavra, a gente tem long e a gente tem a palavra short. Long, a tradução, né, da palavra em inglês, significa comprado. Então você compra uma ação apostando na valorização que ela tem. O short significa vendido, você opera vendido, significa que você está apostando que essa empresa vai ter uma queda na sua cotação, por qualquer fator que seja, e aí você vai ganhar dinheiro com essa queda. Tem até alguns documentários, que depois o meu editor pode colocar também, se não me engano é um documentário onde um grande investidor aposta contra a Herbalife. Então ele acredita que a Herbalife é um case de pirâmide em que ele aposta em vários bilhões de que essa empresa vai cair. E aí como que essa pessoa perde dinheiro? Se a empresa não cai e sobe, ou seja, se a empresa começa a ter um aumento da sua cotação na bolsa, aí ele perde dinheiro. É o oposto.
Conseguiu entender? Por que é interessante você ter essa estratégia? É uma excelente forma de você proteger os outros 75% dessas três estratégias que eu comentei com você. Então ela fecha com esses 25% aqui. Quando você investe numa estratégia long and short, você está comprando ativos não só apostando na valorização, como também comprando ativos apostando na desvalorização. O que significa isso no fim das contas? Você não tem uma posição, você não está ali 100% do tempo em uma direção só. Você está nas duas direções. Então, independentemente para onde o mercado vai, você consegue ter um lucro interessante. Porque se o mercado está caindo, você tem uma ponta que está ali ganhando dinheiro. Se o mercado está subindo, você tem uma outra ponta que ganha dinheiro. Então, acaba que no fim das contas, uma ponta anula a outra e você consegue ter uma carteira que vai para uma direção, independentemente se o mercado está caindo ou subindo, te fazendo ganhar dinheiro. Aí você está se perguntando, qual que é a forma de fazer isso? Eu gosto de fazer isso via fundos de investimento. Fundos de investimento são condomínios onde você aplica o seu dinheiro e existe um gestor profissional que escolhe as estratégias para você. Dentro dos fundos de investimento, alguns em específico têm essa característica em que o gestor não só compra ações apostando na valorização, como também aposta em ações que vão cair nos próximos meses ou anos. Então, dentro de um fundo é muito fácil você fazer isso porque você tem ali o seu capital delegado para uma gestão profissional, você não gasta tanto tempo estudando essas ações e o gestor faz tudo isso para você. Se você fosse fazer isso por conta própria, você teria que ter muito estudo para poder entender quais ações têm potencial de valorização e quais têm potencial de desvalorização, e você teria que utilizar estruturas que muitas vezes, para você, investidor pessoa física que assiste os meus vídeos, ou é muito custoso ou é muito difícil de entender em um primeiro momento. E como eu sei que você quer ganhar dinheiro com o seu trabalho e utilizar do que você poupa todos os meses para investir, certamente essa estratégia não é interessante. Por isso, o que eu acredito que mais funciona é você delegar isso para um fundo que faz exatamente essa estratégia. Eu gosto demais dessa classe de fundos long and short e inclusive eu recomendo na minha mentoria. Por isso, se você tiver interesse em entender como é que você pode montar uma carteira diversificada dentro de ações, mas também de outras classes, tem um link na descrição para você preencher e eu vou entrar em contato com você para entender a sua dor, a sua dificuldade, para a gente montar uma estratégia que seja condizente com seus objetivos. Agora ficou faltando algo que, na minha opinião, também tem muita importância. Se você entendeu 4 estratégias que são bem interessantes para você diversificar dentro da classe de ações, é muito importante que você entenda como você pode diversificar dentro das outras classes de investimento, como renda fixa, como dólar, como multimercados e outras classes. Por isso eu vou deixar um vídeo de recomendação aqui sobre como montar uma carteira de investimentos do zero. Nesse vídeo eu comento sobre as 6 principais estratégias que você tem que ter dentro de uma carteira para ela estar realmente diversificada. Se o vídeo de hoje fez sentido para você, não deixa de se inscrever aqui no canal, de dar o like, porque eu entendo que esse vídeo realmente foi relevante, que você gostou do vídeo e me motiva cada vez mais a fazer vídeos como esse. Lembra que o meu objetivo é sempre agregar na sua vida financeira para fazer com que você tome decisões financeiras mais inteligentes.